Fala pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou explicar mais detalhadamente sobre o tema que está nesse vídeo aqui acima, que houve alguma polêmica lá por conta de erros de interpretação e pelo meu modo de falar mesmo. Então eu vou falar mais abrangente sobre esse assunto, tá? Dando vários exemplos de musculatura e deixando aqui referências para que vocês procurem, caso vocês queiram saber mais sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar sobre genética, o que deu vamos dizer, muita polêmica lá. Genética, pessoal, não é porque a gente nasce com ali um tipo muscular que a gente não consiga melhorar ele, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. A pelve masculina e a pelve feminina. A pelve masculina, ela é mais estreita e a pelve feminina, ela é mais larga, tá? Isso aí é genético feminino e masculino. Por conta disso, o homem, ele tem mais facilidade em hipertrofiar a musculatura do glúteo, tá? Em relação às mulheres. As mulheres têm mais dificuldade em hipertrofiar essa musculatura do glúteo, tá? Aumentar ela por conta do formato do glúteo. Isso por conta da biomecânica, tá bom? Mas não quer dizer que as mulheres não consigam aumentar e hipertrofiar seu glúteo. Ela só vai ter mais dificuldade, tá bom? Vai demorar mais do que os homens, quando a gente compara, tá bom? Mesma coisa com o resto do corpo. Então, vamos falar sobre o bíceps, tá? Vamos falar sobre origem e inserção primeiro, antes de chegar no bíceps. Origem e inserção muscular a gente não consegue mudar, a não ser que tenha uma ruptura muscular ou alguma coisa ali que acontece, a pessoa faz uma cirurgia e aí o profissional ali, né, o ortopedista, ele, vamos dar um exemplo, uma ruptura muscular. Aí ele vai ter que prender esse músculo ali e aí vai mudar da inserção original ali, né, de fábrica, de nascença que a pessoa teve, tá? A gente não consegue mudar isso, mas a gente consegue trabalhar o músculo em sua totalidade. Então, a gente consegue trabalhar mais focado na origem, mais focado no miolo e mais focado na inserção. Então, quando eu consigo trabalhar esse músculo em sua totalidade, eu consigo dar o aspecto que ele seja longo, que ele seja um músculo grande, volumoso. E aí que a gente entra no exemplo do bíceps, tá? Por que que tem os exercícios rosca Scott, rosca 21? Quais são as intenções desses exercícios? É trabalhar a fase excêntrica para que eu consiga atingir a inserção muscular, para que eu não trabalhe somente o miolo, tá, do meu músculo. Então vamos a um exemplo prático. Uma rosca direta com o halter. A maioria das pessoas fazem na academia, por falta de informação, de conhecimento, faz a rosca direta, não leva toda a amplitude, tá, do movimento. Então faz aquele movimento mais curto. Eles não estendem o braço, não faz a fase excêntrica completa. Isso faz com que o seu músculo do bíceps não trabalhe em sua totalidade, tá bom? Em toda a sua totalidade ali. Então, fica mais concentrado no miolo do bíceps. Então, isso faz com que eu hipertrofio mais esse miolo do bíceps e ele fique com o aspecto de um bíceps curtinho, um bíceps pequenininho. Então, eu fico só com aquele miolinho aqui e a inserção, como ela não tem estímulo, ela fica, vamos dizer, sem a parte da hipertrofia na parte da inserção. Então, fica aquele músculo, só aquela bolinha aqui no meio. Para que eu consiga ter aquele aspecto de um bíceps longo até a sua inserção, eu trabalho a sua totalidade, a sua amplitude máxima muscular. Então, todos os exercícios, rosca direta,
com o halter, ou seja, com a barra, eu vou estender tudo o braço sem travar a articulação, lembrando sempre, tá? Então, eu vou estender o braço para que eu consiga alongar esse bíceps e que essa inserção do bíceps trabalhe, se acione. Quando eu trabalho na rosca Scott, vocês percebem que na rosca Scott eu trabalho a fase excêntrica, né? No final do movimento e até um pico só. Depois daquele pico de contração, eu não tenho mais estímulo do bíceps. Por quê? Eu quero trabalhar justamente a inserção muscular do meu bíceps, tá? Então, eu quero trabalhar a inserção do bíceps para que ele hipertrofie e tenha aquele aspecto longo. Ele se insere antes aqui, ó, da fossa cubital, que é a dobradiça aqui, tá? Ele se insere aqui. Ele não se insere após. Mas quando eu tenho aqui hipertrofiado, dá o aspecto de como se ele fosse bem, vamos dizer assim, como se ele descesse. Como se ele tivesse aquele aspecto alongado. Por quê? Eu hipertrofiei essa parte, tá? Então, não me entendam mal. Eu não tô falando que você consegue fazer com que a inserção dele passe daqui pra cá. Não. Eu vou hipertrofiar e aí ele vai ter aspecto como se ele fosse inserido abaixo da fossa cubital, tá? Então, dá aquele aspecto longo. Outro exemplo prático, o glúteo. Isso aí é mais as meninas que procuram, tá? Então, assim, vem da referência da wellness, que é aquele músculo do glúteo em formato de gota. Aquilo ali a gente só consegue trabalhando a inserção do músculo. E é muito difícil. E como eu trabalho a parte da inserção, se eu fizer só agachamento, 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 só agachamento e a maioria faz agachamento búlgaro, só isso eu vou concentrar ali no miolo do glúteo e só. Aí fica aquelas meninas que ficam reclamando da bananinha do glúteo, que não tem um aspecto alto, que é aquele que o pessoal fala do bumbum na nuca. Fica só aquela bola ali no meio, porque eu não estou trabalhando o glúteo em toda a sua amplitude. O glúteo é mais difícil ainda, porque é um músculo muito grande, tá? E é dividido em 3, glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Além disso, a gente tem os ângulos de penação dele. Então, o glúteo máximo, ele faz diversas funções ali, né? Ele tem a abdução, ele tem a extensão de quadril e tem diversas penações. E cada exercício, cada detalhe, eu consigo atingir uma parte dessa musculatura. Então, vamos dar um exemplo. O exercício stiff, o exercício levantamento terra sumô. A gente consegue atingir a inserção desse músculo do glúteo, que vai fazer com que eu tenha o formato de gota, porque eu estou trabalhando, tá, de forma focada na inserção muscular, tá? Eu não estou trabalhando o miolo, estou trabalhando a inserção muscular. Isso serve para todos os músculos do nosso corpo. O tríceps é a mesma coisa. Qual que é o exercício que a gente consegue trabalhar mais a inserção muscular? É o bíceps, o francês, o coice. A gente consegue trabalhar mais essa inserção muscular, tá? No vasto medial, vasto lateral, a gente só consegue quando a gente tem a amplitude completa. Então, o modo de executar, ele vai dizer muito sobre a construção desse músculo, qual que é o aspecto que ele vai ter depois por conta dessa hipertrofia muscular, tá? Então, a gente vê muito detalhadamente nesse livrinho aqui, nesse não, né? Esse aqui é uma trilogia, esse aqui é o terceiro, mas a gente vê no volume 1 e no volume 2, tá? Que foi o André Lapierre que começou, que foi um dos primeiros estudiosos. Isso aqui, gente, esse tema é falado desde 1987, tá? Foi quando o André Lapierre começou a investigar isso.
E aí no volume 1 e volume 2, vocês conseguem ter detalhadamente a parte da arquitetura muscular, tá? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um artigo falando sobre o modo de execução, tá? Em relação à arquitetura muscular, como que você vai conseguir melhorar esse aspecto, deixar esse músculo mais alongado, todos os músculos do nosso corpo. Como é que a gente faz para deixar ele mais alongado? Trabalhando na inserção, melhorando aí a fase excêntrica, tá? Então vai ter tudo lá. Espero que eu tenha esclarecido, espero que eu não tenha falado nada que vocês tenham interpretado de uma forma diferente. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Que eu vou ter o prazer de responder vocês e a gente discutir sobre esse assunto, tá bom? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.